Aí. E então, assim, né, hoje vamos falar desse início mesmo do TCC, né, a gente tem bastante coisa, ó, ela não vai estar sozinha, chegou mais gente, que bom, vamos ver, vamos só esperar aqui para dar oi. Oi, Edu, seja bem-vindo. Ó, temos aí uma consultoria em pequeno grupo, mas é mais do que uma consultoria, é uma super aula, na verdade, então seja bem-vindo mesmo junto com a Fran. A gente vai falar hoje sobre partes essenciais para vocês conseguirem começar aí a entender o que é o TCC. Veja, não adianta eu começar a falar de título, falar de tema, falar de orientador, sem simplesmente mostrar para vocês o que é o TCC. O que é esse TCC de arquitetura que é tão diferente, que eu repito tanto, que é tão diferente de tantos outros cursos. Então, a gente vai hoje entender bem a fundo o que tudo isso significa. Depois vocês vão receber aqui as anotações da aula, vão receber a aula gravada também, para vocês poderem prestar atenção de uma forma bem profundona mesmo. Então, hoje a gente vai falar, né, o que é o TCC de Arquitetura e Urbanismo, a gente vai falar sobre o papel do orientador, a gente vai entender os formatos de entrega desse TCC de Arquitetura aqui, do TCC Pesquisa, a gente também vai desmistificar a pesquisa científica nessa parte, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês também sintam-se à vontade para perguntar. Esse é um espaço aberto mesmo, né? Mesmo que entrem depois mais pessoas, não se acanhem. É muito normal que, às vezes, no início, vocês não tenham dúvida nenhuma, e depois, ao longo dessas aulas, vocês comecem a ficar com dúvidas. É essa intenção mesmo, que vocês comecem a formular essas dúvidas com o passar das aulas, porque inicialmente é como se a gente tivesse meio no breu, né? A gente não sabe muito o que esperar do TCC, a gente não sabe o que vai ser nesse período, e quando a gente começa a entender aí o que é o TCC, aí começam a surgir essas dúvidas, então isso é super positivo. Quanto mais dúvidas a gente tem, significa que a gente está indo além, a gente está 1 passo, 2 passos, 3 passos na frente já. Então, podem perguntar que eu também tiro todas as dúvidas aqui. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho do que foi, assim, bem resumidamente, a minha experiência com o TCC, e aí talvez faça sentido por que eu estou aqui hoje e por que eu me proponho fazer esses eventos gratuitos, para realmente sanar essas dúvidas e para que vocês entendam o que é o TCC, para que tudo isso faça sentido. Quando eu fiz faculdade, eu comecei a graduação de arquitetura lá em 2010, eu tive um processo de transferência no meio disso, então eu tive a experiência da faculdade particular e noturna, que foi onde eu comecei, depois transferi para a federal, dia inteiro de estudo, e tudo isso foi muito diferente, mas eu vi que nenhuma graduação e nem a outra me preparou para o que era o TCC. E isso é engraçado, né, quando a gente pensa que realmente o TCC é diferente. Por quê? Primeiro, que na faculdade de arquitetura a gente geralmente não é acostumado a escrever, mesmo eu que sempre tive uma facilidade com escrita, sempre gostei de escrever, mas a maioria dos estudantes não é assim. E além de tudo, a gente não é ensinado a fazer o projeto da maneira como nos é cobrado dentro do TCC. Então é muito diferente. E aí, quando eu fui fazer TCC, eu tinha um pouco de receio, mas eu não sabia muito o que esperar desse período. E aí, o que aconteceu foi que eu bati muito a cabeça, muito mesmo. Então, mesmo a parte escrita, que eu achava super legal, eu falava, nossa, que massa, pesquisa científica, me encontrei, foi a partir do TCC que eu decidi realmente fazer mestrado depois, então eu já pensava, nossa, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer um mestrado. Porém, eu ficava naquele retrabalho gigante de cortar partes escritas,
acrescentar, mudar. Eu não sabia o que significava cada tópico, eu não sabia cada capítulo, o que eu tinha que escrever. Eu não sabia que tinha diferença da forma de eu escrever um capítulo e outro. Então, assim, é muito engraçado quando a gente pensa em tudo isso, porque a gente vê que realmente não ensinam a gente a fazer o TCC, não ensinam o que é o TCC da arquitetura. E aí, ainda eu consegui contornar bem a situação, quebrei muito a cabeça, me estressei muito, joguei minha saúde mental no buraco, mas ainda assim, quando eu cheguei lá na parte do TCC pesquisa, no final, eu consegui ir super bem, tirei uma boa nota, estava super animada. Eis que chegou o projeto. E quando eu fiz o projeto, eu vi que eu fui direcionada para uma outra coisa que não tinha nada a ver com o meu TCC pesquisa. Eu vi também que eu não sabia linkar os 2 semestres, então eu achava assim, terminei a pesquisa, ficou um semestre antes. Ok, agora eu vou projetar. Enquanto, na verdade, quando terminou o TCC pesquisa, se inicia o projeto, mas o projeto já começou lá no TCC pesquisa. A gente finaliza esse semestre agora com diretrizes projetuais. Então, isso significa que é o início do nosso projeto, do nosso próximo semestre. E aí, quando eu percebi isso, eu entendi que já tinha passado muito tempo e que a banca de qualificação já tinha me conduzido para uma outra coisa, a minha orientadora já tinha me conduzido para uma outra coisa, e eu não conseguia argumentar, não conseguia falar que não. Então, vejam como tudo isso é complicado, porque eu sempre fui uma boa aluna, eu tinha notas muito boas, eu tinha um desempenho muito bom, e chegou no TCC, parecia que nada disso era suficiente. Por quê? Porque eu não sabia o que estava me esperando. Então, até uma coisa que eu falei, eu acho que ontem, né, no Insta aqui, para mim é muito pertinente, assim, que às vezes a gente tem que passar por uma experiência para criar uma medida, né, algo mensurável, para a gente entender o que é aquilo. Só que no TCC, se a gente tiver que passar por isso para daí entender, significa que a gente teve que reprovar para fazer de volta. Então, não é isso que a gente quer. A gente não tem tempo de ficar nesse aprende, desaprende, reaprende, que geralmente a gente tem tempo na vida, né, ao longo da vida. No TCC não é assim. Um semestre para pesquisa, um semestre para projeto. A gente nunca foi ensinado a fazer nenhum dos dois. E aí? E como que a gente passa daí em diante? O que a gente faz? É muito tenso mesmo. Então, por isso que esse portal realmente do TCC Sem Surtar é para que vocês consigam passar, né, de um caminho tortuoso para um caminho certo, sem rodeios, de uma forma objetiva, para que vocês comecem a entender mesmo o que é esse TCC. Quando eu cheguei no final do TCC projeto, eu quase reprovei, eu passei raspando. Até um tempo atrás eu tinha muito receio de falar isso, eu tinha vergonha até, mas eu entendi que esse era um propósito, não eu entendi anos depois. Em 2017 isso aconteceu, somente em 2019 eu virei professora universitária, e quando eu cheguei na universidade para orientar alunos da arquitetura que estavam no TCC, eu falei, caraca, a galera ainda passa pelos mesmos problemas que eu tive, mesmo em uma outra universidade, tendo uma outra visão, tendo uma outra realidade, as pessoas continuam passando pelos mesmos problemas. E foi aí que eu simplesmente, ai, seja bem-vinda, Célia ainda não entrou, e foi aí que simplesmente eu comecei a compreender que eu poderia fazer alguma coisa para que outras pessoas não passassem pela mesma experiência que eu passei, pela mesma experiência desagradável que eu tinha passado ao longo do meu TCC. Então, vocês enxergam que esse é um propósito muito maior, é um propósito muito grande na minha vida, porque foi uma coisa que deu muito errada. Eu reencontrei as pessoas que estavam na minha banca de TCC, depois de um tempo, eu conversei com elas, eu entendi, né, o que tinham de erros, o que eles esperavam de mim, e ao mesmo tempo que eu comecei a ensinar direito os meus alunos, comecei a direcionar e explicar, passando toda essa minha experiência do que era o TCC, eu comecei a entender que eu tinha que criar alguma coisa a mais para chegar aonde eu pudesse alcançar com a internet. Então, no Brasil, no mundo inteiro, para que outros alunos não passassem pelo que eu passei, porque foi uma tristeza muito grande e foi algo que me gerou uma insegurança muito grande também enquanto profissional. Eu comecei a me questionar se eu era boa o suficiente.
se eu era boa o suficiente no que eu fazia, se eu era boa o suficiente naquilo que eu me propus a fazer, se eu podia realmente entrar na minha profissão ou não. E, na verdade, foi só o TCC, mas só o TCC é muita coisa. Então, sejam bem-vindos mesmo, vocês estão no lugar certo. Quem está aqui no Insta e quiser entrar no Google Meet para poder depois tirar todas as dúvidas também, o link está ali no nosso... Tá na nossa bio, você vai ser redirecionado lá para o Whats, e lá já tem o link do Google Meet, você pode entrar. Então, vai ser bem-vindo, mas por aqui a gente vai poder tirar todas as dúvidas, e aí você também vai receber gravação, vai receber as anotações dos 2 dias de evento, tá bom? Então, se quiser vir para cá, pode vir que a gente está aqui. Então, vamos lá, né, gente? Qualquer dúvida, podem pedir. Então, assim... eu entendo que a gente se concentra muito na linha de chegada, né? Só que quando a gente se concentra só lá no diploma, na formatura, na banca, só lá no final, e a gente passa assim, ó, correndão pelo processo do TCC, a gente muitas vezes não vê as belezas no caminho, né? Isso é uma forma, meio um sentido figurado, para a gente falar que quando a gente presta atenção no que tem no caminho, a gente aprende com esse processo e não comete os mesmos erros futuramente. Quando a gente passa correndo demais, há uma tendência muito grande de cometer os mesmos erros. E eu falo porque, assim, quando eu saí da faculdade de arquitetura, saí do TCC, óbvio que eu já emendei um mestrado, mas eu pensava assim, nunca mais eu vou levar da mesma forma como eu levei a minha faculdade. Nessa correria, nessa loucura, eu vou aproveitar, eu vou fazer as disciplinas eletivas que eu quiser fazer, eu vou aproveitar muito tudo isso. Beleza, foi o que eu pensei. Só que lá no meu inconsciente já estava registrado outra coisa. Eu estava naquele processo da correria, eu estava era naquela ânsia que eu fazia tudo. Então, isso significava que eu podia até falar que eu ia fazer diferente, mas eu não sabia como fazer diferente. Eu não sabia o processo, né? Tanto que eu falo assim, gente, quem vai fazer mestrado depois da faculdade, me procura, me manda uma mensagem, eu posso dar ali umas diretrizes para vocês também não passarem pelo que eu passei ao longo do meu processo de mestrado também. E assim é com o TCC. Então, quando a gente passa consciente, a gente consegue entender esse processo. Mas aí, assim, o que é o TCC da arquitetura que eu costumo falar quase que semanalmente aqui? Ele é diferente de tudo que você já passou, ele é diferente dos TCCs dos outros cursos também, porque geralmente nos outros cursos a gente tem como se fosse só o nosso TCC pesquisa, né? E assim, é uma monografia ou é um artigo que esse estudante tem para entregar, e é isso. E geralmente, ao longo dos outros cursos, os alunos precisavam escrever mais, precisavam fazer trabalhos escritos, entregar isso escrito. E na faculdade de arquitetura, não. A gente escreve pouco, a gente entrega pouca coisa escrita. O que a gente faz? Projeto. O que a gente faz? Desenha. E aí, quando chega aqui, a gente simplesmente tem que falar um tema, a gente tem que ter um título, muitas vezes tem que escolher um orientador e tem que começar uma pesquisa científica. E aí o desespero começa. Se não começa no início do semestre, porque a gente ainda está meio desligado, começa ao longo do semestre. Então dá para evitar tudo isso. Por quê? Porque a gente tem que entender que com o TCC da arquitetura, sim, a gente consegue fazer o link do TCC pesquisa para o TCC projeto. A gente consegue adiantar muita coisa do projeto na pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa científica para a arquitetura serve para quê? Para a gente pegar essas informações e utilizar para o nosso projeto. Ou seja, as decisões de projeto, elas já vêm da pesquisa. As decisões de projeto vêm dos estudos de caso, de um programa de necessidade já montado. Tudo isso vem do TCC pesquisa, ou seja, do nosso primeiro semestre. Lá no projeto, a gente vai pegar essas informações e vai executar tudo isso. Então, eu sempre falo que um TCC1 bem feito, ele vira um manual para a gente fazer o TCC2. O TCC1 bem feito vira um manual para a gente fazer o TCC2.
O que isso significa? Que a gente não vai lá no Google começar a procurar um monte de coisa ao longo do TCC projeto, porque a gente pode consultar o nosso TCC pesquisa, porque ali estão todas as informações, mesmo aquelas que a gente já deixou passar ao longo do tempo, que a gente já esqueceu, que geralmente já estão até aglutinadas lá nas diretrizes de projeto. Então, vamos ver que o TCC1 é pesquisa, TCC2 é projeto. TCC1, a pesquisa, ela vai variar. Hoje a gente vai falar dos formatos de entrega dessa pesquisa, que não é PDF ou Word. Existem vários formatos de entrega de acordo com cada instituição de ensino. Então, tem orientadores que falam assim, não vejam outros TCCs de outras instituições de ensino para pegar de exemplo para fazer o teu TCC. E aí tem muito alunito que chega para mim e fala assim, mas, prof, por quê? Como assim eu não posso? E é porque muitas vezes o formato de entrega não bate. E aí você vai ficar com aquilo na cabeça, você vai seguir aquele roteiro, e quando você entregar para a banca da tua instituição, você vai se ferrar. Porque não era aquilo que eles queriam. Cada instituição tem uma listagem de coisas, de formas que vai corrigir esse TCC. Então, isso também é diferente e a gente vai se aprofundar hoje. Mas o TCC é esse momento da transição da vida acadêmica para a vida profissional. Mas vocês concordam comigo que parece que você não está nem na faculdade mais e você também ainda não está na carreira? Porque sim, você ainda não se formou, mas o que acontece é que se você tivesse ali super bem na tua vida acadêmica, você ainda tivesse na parte das disciplinas, ia ter uma disciplina super embasada para te ensinar a fazer TCC. Você estaria indo para aula, talvez o TCC fosse em grupo, talvez não fosse esse esquema todo de pesquisa e projeto, seria diferente. É uma coisa que eu costumo ouvir dos meus alunos. Parece que eu não estou nem na faculdade, parece que eu não me formei ainda, porque realmente é esse período de transição. É como se a gente estivesse aí num limbo, né? Que a gente não sabe direito o que fazer. Então, ele é um treino para o mercado de trabalho, mas você já passou as disciplinas. Mesmo naquelas instituições de ensino que ainda tem as disciplinas junto, porque isso acontece, né, em algumas, então a gente continua com disciplina de projeto, às vezes, mas já está fazendo o TCC, mas mesmo assim, o TCC é diferente, já não tem todo aquele apoio, você escolhe um orientador, você tem uma reunião de vez em quando, o orientador não vai te dar uma aula, ele vai falar, tá, cadê suas dúvidas? E aí tem gente que fala para mim, prof, eu não vou para orientação porque eu não tenho dúvida, mas se você não for para orientação, você também não gera dúvida e você não tem o que tirar. Então, gente, é um processo tão complexo e que eu acho que, ao mesmo tempo, pouca gente dá valor, que quando vocês encontram, assim, um lugar, um ambiente como esse, ou como alguns outros perfis que também falam do TCC, que entendem o drama de vocês, gente, se agarrem a isso, porque é muito essencial, porque na minha época não tinha isso, e foi um sofrimento sem fim. Então, assim, no TCC, diferente do mercado de trabalho, é permitido errar. No mercado de trabalho, você não vai errar? Vai. Infelizmente, vai errar. Mas aí o preço que se paga é maior, porque às vezes é um retrabalho, você perde dinheiro, é todo um processo, você demora mais para entregar o projeto, o cliente não fica tão satisfeito, já começa a dar dor de cabeça. Então, é algo bem maior que acontece. E quando a gente está aqui, dentro do TCC, a gente ainda consegue errar, o orientador vai, pega na mão, ajuda, fala, ó, faz, vai por aqui, vai por ali, explica alguma coisa, a gente consegue ter uma rede de apoio e trocar ideia com colegas, então eu vejo que tem muita gente que leva essa parte do TCC como algo muito solitário, não levem assim, convidem seus colegas, mandem aqui a live para quem está na sala de vocês, mandem o link para quem está na sala de vocês, porque quando a gente tem outras pessoas falando a mesma língua que a gente, ou seja, aprendendo a mesma coisa, depois é muito mais fácil de trocar ideia, tirar dúvida com esta pessoa, porque ela entendeu a mesma coisa que a gente. Então, é a mesma coisa, é muito mais fácil você ter uma rede de apoio ao longo da faculdade de arquitetura de quem está na tua sala do que de quem é de outra instituição de ensino. Então, pensem nisso,
que esse TCC ele é um período de transição. Você pode errar, mas o mínimo de erro vai levar a uma economia de tempo gigantesca. E no TCC, como a gente quase não tem tempo, isso é maravilhoso da gente ter essa economia de tempo. Vamos entender, então, pegando esse gancho aí do que é o TCC, né? Qual que é o papel do orientador? Será que alguém aqui se habilita a escrever para mim no chat aqui, ou colocar aqui no Insta, qual que é o papel do orientador do TCC? Porque a gente costuma se confundir muito com esse papel. Alguém tem noção aí para me falar? Não, gente. Ninguém se habilita? Temos salas silenciosas aqui. Ninguém quer falar o papel do orientador, gente? Então vamos entender assim, ó. Quais os erros mais comuns que eu pego? Aluno achando que o orientador vai ser a sua dupla. Ou seja, vai lá, eu vou fazer o que eu sei, e o que eu não sei, meu orientador vai me ajudar. E aonde que isso funciona? Aí, quando o orientador para de responder, né, porque às vezes não tem tempo, às vezes começa a acumular tarefa, os orientadores dentro das universidades não recebem para orientar. Eles simplesmente orientam o TCC como uma forma de complemento aí dessa carga horária que eles têm que cumprir. Então, é um a mais que eles têm que fazer e eles não têm como dar. Eu já passei por isso, a gente não tem como dar a atenção que a gente gostaria de dar para cada aluno. Então, quando esse aluno começa a mandar mensagem demais, começa a mandar e-mail demais, a ligar, a ir atrás todos os dias desse orientador, ele vai recuar, ou ele vai começar a estipular dias para te responder, ou vai falar que ele tem um prazo de 1 ou de 2 semanas para responder, porque senão ele não dá conta. E é assim que funciona mesmo. Infelizmente, é assim que funciona. Então, não confundam, o orientador não é dupla, porém, o orientador também não é chefe, que é outra coisa que muita gente confunde, orientador com chefe. Porque a dupla, gente, vejam lá, ó, vamos entender que a gente falou que o TCC é um processo solitário e que ao longo da faculdade de arquitetura a gente tinha uma dupla, ou a gente tinha um grupo, né, a gente tinha uma rede de apoio. Quando a gente chega no TCC e não tem ninguém, tem que decidir tudo, a gente pega lá, o orientador é minha dupla. Então, eu vou sair com a minha dupla lá. Só que não é. E aí, qual é outra referência que a gente tem ao longo da faculdade, né? Da faculdade, das experiências de estágio, é nosso chefe. Porque quando a gente faz estágio, a gente simplesmente vai e envia coisas para correção, né, para o chefe aprovar, para daí poder passar para o cliente ou passar para outro setor, dependendo do tamanho da empresa que você já trabalhou ou que você trabalha. Então, é assim que funciona, né? E aí a gente começa essa confusão mental do tipo, eu só vou passar para o próximo passo quando meu chefe, meu orientador aprovar tudo isso. E, na verdade, não é assim que funciona, porque o chefe, ou seja, o orientador, ele não vai responder com essa frequência que a gente quer que ele responda, e ele não vai aprovar coisas. Muitas vezes ele vai colocar na gente mais dúvidas do que certezas. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que são com as dúvidas que a gente consegue crescer? É com as dúvidas que a gente consegue tirar essas dúvidas e aprender. Então, tem muita dúvida que a gente tem que a gente vai encontrar onde? Aqui na TCC Sem Surtar, no Google, quando as respostas forem mais práticas, no YouTube, talvez. Mas, assim, o orientador, ele não vai ser chefe, não, gente. O orientador, ele tá ali para realmente você chegar na orientação com ele e ele tirar as tuas dúvidas. E ele apontar essa direção. Ele fala, vai por esse caminho, vai por esse outro caminho. Você às vezes chega com material, ele corrige, ele fala, tá extenso demais, tá curto demais, aprofunda mais em tal tópico, resume tal coisa. Mas lembram que eu falei lá no início que eu, lá no meu TCC, eu não sabia que cada etapa do TCC, pesquisa, tem uma forma de se escrever. Cada etapa do TCC pesquisa tem uma linguagem diferente, tem um objetivo diferente.
Então, é uma coisa que a gente vai começar até dar uma falada amanhã, dar uma pincelada amanhã. Por exemplo, quando a gente fala de introdução, a gente quer introduzir a pesquisa, a gente quer introduzir a temática para que o leitor consiga captar com facilidade o que é que a gente está falando. A importância do nosso tema, do nosso TCC, ou seja, a gente vai entrar com justificativa, com os problemas relacionados a essa temática, a gente vai entrar com o objetivo de pesquisa, que é diferente do objetivo de projeto. Quando a gente fala de fundamentação teórica, a gente fala de embasamento para justificar esse tema. Então, é como se lá na introdução a gente tivesse falado, ó, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo e daquele outro. Por quê? Porque tem relevância, porque aqui precisaram disso. Está sendo falado sobre esse tema, está sendo estudado sobre isso. É isso aqui, tem esses dados falando. Quando a gente chega em fundamentação teórica, a gente vai profundamente buscar cada autor que é especializado naquilo ali, naquele tema, ou na combinação de temas, e vai falar, ó, isso acontece por causa disso. Por exemplo, a arquitetura, o sistema de ensino brasileiro é de tal forma, existem outras alternativas. Então, esse autor vai embasar tudo isso, né? Quando o tema é escola, por exemplo. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai mostrar para a gente que a gente tem esse embasamento para seguir com o projeto. Então, a gente vai estudar teorias, a gente vai aprender ali sobre esse tema que a gente escolheu. A fundamentação teórica dentro do TCC, ela serve mais para a gente aprender do que para outra coisa. A gente vai mostrar para a banca o quanto a gente aprendeu com isso, e a gente vai mostrar que agora sim, a gente tem esse embasamento para decidir coisas de projeto. Beleza? Então, vejam, se inicialmente eu estou propondo, tô lá no começo, então eu pensei num tema de escola. Aí eu comecei a estudar sobre a escola para montar minha introdução. E eu vi que existem diferentes metodologias de ensino que são utilizadas. E uma das metodologias é Montessori. Nossa, eu super me identifiquei com a metodologia Montessori de ensino. E aí eu começo a pesquisar sobre isso. Se eu não tivesse pesquisado, talvez eu montasse lá no meu projeto no próximo semestre estruturas de sala de aula convencionais, com carteiras virada para frente, um quadro, o professor ou a professora dando aula lá na frente. Enquanto, na verdade, na metodologia Montessori, não é assim que funciona. Então, existe uma forma diferenciada de dar aula. Consequentemente, o meu projeto será diferente, com salas amplas, com aberturas grandes, com formas não convencionais de ensino e de arquitetura. Então, vejam a importância da gente embasar cientificamente um tema para conseguir chegar no próximo semestre e saber o que a gente vai fazer. E saber as dimensões, e saber construtivas, e saber o que faz sentido e o que não faz. Consegue entender o quanto isso faz sentido? Tem alguma dúvida até aqui ou tá tranquilo? Que eu já vou prender meu cabelo, né, gente? Porque eu começo a falar demais aqui. E é isso, né? Tá tranquilo, Fran? Edu, Célia, tudo tranquilo? Então, assim, gente, vamos entender que é exatamente assim que a gente começa a realmente entender essa relação do TCC pesquisa com o TCC projeto e que tudo tem a ver. Uma coisa leva a outra. Então, isso é muito importante da gente começar a entender essas diferenças e tudo mais. Aí, quando a gente entende, vejam, gente, eu estava falando isso quando eu comecei a falar do orientador. E olhem só, quando a gente começa a entender que cada etapa do TCC pesquisa ela é diferente, que o orientador não é a nossa dupla, o orientador também não é nosso chefe, então ele não precisa aprovar o que a gente está fazendo o tempo todo, ele vai direcionar a gente também entende que como que a gente vai saber o que a gente tem que fazer em cada etapa, né? Como que a gente vai fazer para saber essas diferenças que eu acabei de falar para vocês? Essa diferença que existe entre ali
a parte de introdução, da fundamentação teórica, de estudos de caso. Quantos estudos de caso eu vou fazer? Como eu vou fazer? Qual a importância disso? O que isso vai gerar no meu projeto? Nossa, Débora, pois é. Pois é. E é esse um déficit muito grande que a gente tem. Então, se você já começou o TCC e começou a sentir isso, saiba que não é só na tua instituição de ensino. Isso acontece no Brasil inteiro. A gente tem esse déficit acontecendo, tá? Então, a gente vai encontrar essas respostas em lugares como aqui, onde eu explico tudo isso para vocês. Mas aí, o que o teu orientador vai fazer? Ele vai tirar suas dúvidas, tá? Então, você vai chegar com uma parte escrita, e aí esse orientador vai tirar as dúvidas. Você vai perguntar como faz uma coisa específica e ele vai te falar. Mas ele não vai te direcionar nesse passo a passo do TCC, não, tá? E aí, o que você precisa saber a partir disso? Que é algo super importante. A gente começa a entrar nos formatos de entrega. Alguém aqui sabe o que são os formatos de entrega? Preciso que vocês interajam aqui para eu entender em qual nível de consciência que vocês estão no TCC, em qual nível que eu vou me aprofundar nessa parte dos formatos de entrega. Qual o formato de entrega, ou melhor dizendo, da instituição de ensino de vocês? Vocês sabem falar? Do TCC Pesquisa. A Fran ainda não sabe. A Fran ainda está um ano antes, né, de fazer o TCC. Mas veja que eu acho, assim, que já seria uma época que todos os estudantes deveriam saber o formato de entrega da sua instituição de ensino para entender como se preparar para essa etapa, né? Porque senão a gente só se prepara ao passo que esse TCC está acontecendo, ele está girando ali, e eu só me preparo nesse período, não me preparo em outro momento. Então, como assim? O que é isso, né? Célia, sabe me dizer qual é o formato de entrega da instituição de ensino de vocês, do TCC Pesquisa, ou também isso ainda está bem cru? Não tem problema, tá? Não tem resposta certa, resposta errada. Eu só preciso saber em que nível de profundidade que vocês estão aí relacionando essa parte do TCC de vocês, que é a primeira parte. Então, assim, olá, Edu também não sabe. Vamos lá, Célia sabe ou não sabe? Vamos lá, está nas suas mãos. Edu já está fazendo o TCC? Já está no semestre aí de TCC ou ainda não? Vai começar agora. Olá! Então, Edu também precisa saber. Galera que está aqui, que querem participar aqui do nosso evento pelo Google Meet, tem o link lá na nossa bio, tá bom? Célia não sabe ainda. Então, assim, gente, vamos falar dos 3 formatos de entrega mais comuns, tá? Eu tenho alunos aí do Brasil inteiro, de mentoria, de consultoria, no curso. Então, eu costumo me aprofundar sempre nesses 3 formatos de entrega que são os mais comuns que a gente encontra, tá? Para TCC Pesquisa de Arquitetura e Urbanismo, a gente fala de monografia, de artigo, de pranchas, ou uma combinação de entrega em artigo mais pranchas. Vamos entender direitinho o que isso significa para que fique mais claro assim para vocês, e até para vocês verem, quem já assistiu Banca de TCC vai conseguir entender também, vai conseguir fazer esse link. Nossa, será que era uma monografia? Será que era uma entrega em prancha? Será que era um artigo? Quando a gente fala de monografia, a gente fala de um documento mais extenso. Então, isso significa que a escrita desse documento, ela não é tão sintetizada, ela não é tão resumida, né? Numa monografia, a gente tem aí em torno de 80, 100 páginas, chegando até 120 páginas, mais ou menos. Quando a gente fala de artigo, ó, vamos fazer essa diferença do número de páginas. Quando a gente fala de entrega em artigo, a gente tem até 15 páginas escritas, no máximo 15. Ó a diferença. Então, esse poder de síntese no artigo tem que ser bem maior. Quando a gente fala em pranchas, ainda assim a gente tem a diferença, porque essa prancha pode ser o quê? Num formato A1, que a tua universidade pede,
Ou essas pranchas podem ser num formato de slide, né? Porque ao longo da pandemia, muitas universidades, elas vieram nesse viés de entrar com essa parte aí de slide mesmo. Quando a gente tem uma entrega em slides, a gente pode ter 30, 35 slides no TCC Pesquisa. Quando a gente fala de entrega em pranchas no TCC Pesquisa, a gente fala de 5 pranchas a 1, talvez 6, né? Algumas instituições pedem 3. Então, a gente vê que existem diferentes formas de parâmetro. O que vai mudar de um para o outro? Muito a forma de escrita, né? A profundidade com a qual a gente abrange cada formato desses, a forma de síntese, o nosso poder de síntese também, né, para cada formato desses, porque numa monografia, quando a gente tem que escrever 80 páginas, a gente pode se aprofundar mais, a gente vai mais lá no cerne do problema que envolve a nossa temática, mas quando a gente fala de artigo, a gente não tem espaço, né? A gente não tem uma profundidade tão grande, a gente não pode ficar se enrolando. Então, é o quê? A gente falar exatamente aquilo que a gente precisa falar, para o leitor entender e tchau, é isso aí. Quando a gente tem uma entrega em pranchas, a gente tem mais o formato de escrita desse artigo, é mais semelhante do artigo, só que ainda assim, cada finalzinho de escrita, a gente tem uma síntese com esquemas, com diagramas, com gráficos, com figuras, com moodboard, a gente tem uma forma melhor de explorar tudo isso, afinal, são pranchas. Quando são pranchas, a gente costuma pensar assim, nossa, eu tô de boa, porque pranchas eu fiz a faculdade inteira, só que você fez pranchas com projeto, prancha com pesquisa, como eu faço? Eu vou colocar imagem do que ali? Como que eu vou fazer para padronizar isso? Eu vou diagramar da mesma forma ou não? Como eu vou fazer isso acontecer? Então, assim, a gente tem que entender que cada formato de entrega ele realmente tem uma especificidade e vai mudar muito o que a gente tem que fazer de um para o outro, tá? Então, assim, vamos entender que, independente do formato de entrega, a gente tem sempre embasamento científico. Então, a gente não pode fazer nada no TCC Pesquisa sem embasamento científico. Por isso que a gente costuma falar que a gente não pesquisa direto no Google, a gente pesquisa no Google Acadêmico. Vocês já ouviram falar no Google Acadêmico? Já usaram o Google Acadêmico ou não? É uma novidade para vocês o que eu estou falando? Pode mandar aqui no chat, sem problema nenhum. Vamos entender como é que isso está para vocês aqui também. E aí, vamos entender, sim, que eu vou passar uma estruturação para vocês entenderem basicamente como que a gente forma uma monografia, depois a gente vai falar do artigo, e depois a gente vai falar o que a prancha tem a ver com isso, tá? Mas quando a gente entrega a monografia, a gente tem a estrutura da monografia da seguinte forma, vamos desmistificar tudo isso, que são 80 páginas, mas aí a gente tem, assim, elementos pré-textuais, elementos de texto, né, ou seja, textuais e pós-textuais. Então, isso significa, assim, que a gente tem que concentrar nossa pesquisa científica nos elementos textuais. E o que a gente faz por último são os pré-textuais e os pós-textuais. Só que isso dá bastante página, geralmente. Então, assim, pré-textual, antes do meu texto, vem o quê? Capa, folha de rosto, termo de aprovação, dedicatória, né? Quando tem frase, aquela frase que a gente coloca uma frase de impacto e se sente super importante, resumo, aí o resumo em inglês a gente também tem que colocar, lista de ilustrações se tiver, lista de gráficos se tiver também, aquele figura 1, página tal, figura 2, página tal, gráfico 1, página tal, gráfico 2, mapa 1, página tal, mapa 2, página tal. Depois vem o sumário. Quando a gente finaliza com o sumário, daí sim que a gente vem para os elementos de texto. Então, é ali que a gente vai começar a escrever mesmo. E o que envolve nessa escrita? Introdução, que eu falei agora há pouco para vocês, fundamentação teórica, estudos de caso, interpretação da realidade, diretrizes de projeto, considerações finais e referências. E aí, depois, como elementos pós-textuais, eu tenho apêndice quando eu tiver isso,
e anexo quando eu tiver isso também. Então, assim, a gente tem que concentrar sempre, mesmo na monografia, os nossos esforços nos elementos de texto. Só que para a gente poder entregar, a gente tem que ter todos esses pré-textuais e pós-textuais e tudo formatado nas normas da BNT, tudo certinho para entregar. Então, olha só, quando a gente fala de monografia, é um trabalhão que a gente tem que prever esse trabalho. Por quê? Porque tem muita gente que chega e fala assim, não, aí eu termino de diagramar esse documento do Word um dia antes de entregar. E entrega com atraso, né? Obviamente, eu já vi muita gente entregar com atraso, justamente por causa disso. Então, o que eu faço geralmente, Léo, nas minhas mentorias, que é o meu processo de acompanhamento, eu faço meu alunito ali separar pelo menos uma semana para diagramar, deixar certinho, deixar o Word tudo redondinho, conferir as etapas, conferir se corrigiu toda a parte de texto, se está tudo certo, para daí mandar para aprovar. Então, tem que cuidar com isso também, essa parte de organização ao longo da parte de escrita mesmo, e da parte de cara, quanto tempo eu vou demorar para fazer cada coisa? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso eu falo muito no curso também, do TCC Pesquisa Sem Surtar. Quanto tempo? Tá bom, beleza, Débora, temos 10 módulos aqui, mas quanto tempo eu vou levar para fazer cada coisa? E aí eu sempre falo o quê? Eu sempre falo para os alunos bem assim, gente, ó, antes de cada módulo, essa parte aqui, esse módulo, é o módulo mais comprido, tá? Vocês vão escutar e vocês vão demorar aí em torno de 2 a 3 semanas para produzir, no máximo para produzir isso aqui. Em outros momentos eu falo, ó, isso aqui, que é, por exemplo, a introdução, ela parece complexa, mas tem que, ó, dar um gás. Por quê? Porque o tempo vai apertando. Então, gente, isso é muito importante, eu saber, além de, se você pegar e falar assim para mim, ai, beleza, eu tenho que entregar uma monografia. Ela tem mais ou menos 80 páginas, mas o que tem que entregar nessas 80 páginas? Então, assim, vamos entender que isso faz muita diferença a gente saber. Então, introdução, fundamentação teórica, estudos de caso, interpretação da realidade, diretriz e projeto, considerações finais e referência. Isso de texto, fora os pré- e pós-textuais, tá? Então, eu tenho que ter toda essa separação para eu entender também quanto tempo eu vou gastar, quanto tempo eu vou levar para fazer cada coisa, tá? Vamos entender isso. Quando eu falo de um artigo, eu continuo tendo os elementos pré-textuais e pós-textuais, tá? Essa estruturação é igual, mas lembra que eu falei para vocês que numa monografia eu vou ter 80 páginas e num artigo eu vou ter 15? Caraca! Então eu não vou ter tantos elementos pré-textuais, por exemplo, né? Tanto que no artigo eu vou ter um título, o autor com a tua instituição de ensino, e eu vou ter um resumo em português, um resumo em inglês, e acabou-se. Aí eu já vou para os textuais mesmo. E aí, como pós-textuais, eu vou ter glossário, apêndice, anexo e agradecimento. E olhe, tudo isso é opcional. Então, assim, não precisa ter, a menos que a tua instituição de ensino mande você fazer isso, tá? Então, assim, prestem bem atenção no que a instituição de ensino de vocês pede. Outra dica aqui para vocês, antes de eu explicar direitinho essa parte do artigo, é falar para vocês que toda instituição de ensino, pelo menos todas com as quais eu já trabalhei até hoje, elas te oferecem, sim, um documento padrão no Word, com toda essa estrutura de como você precisa entregar esse documento. Ou seja, vão falar se você vai ter que escrever em Arial, ou se você vai ter que escrever em... Nossa, qual a outra letra? Times. Se você vai ter... Qual letra você vai usar, né? Qual fonte você vai utilizar? Espaçamento, às vezes a ordem de alguma coisa muda, então prestem atenção em qual é o documento padrão da sua instituição de ensino. Pergunte para os seus orientadores, e quem ainda não chegou nessa etapa, vai lá e pergunta para a coordenação do curso, pergunta para algum colega que já está fazendo o TCC, se adiantem nisso, porque aí vocês já conseguem abrir antes esse documento e falar assim, nossa, é verdade, é uma monografia e tinha bem esses elementos que a prof. Débora falou.
Ou, não, mas isso aqui estava trocado a ordem, não tem problema. Muitas vezes a gente tem essa troca na ordem. Ou, às vezes, a gente tem alguma mudança, por exemplo, a gente pode chamar de referencial teórico ou fundamentação teórica, é a mesma coisa. Mas algumas instituições vão falar de um jeito, outras vão falar de outro. Quando a gente fala de monografia, é essa fundamentação ou referencial teórico. Mas e quando a gente fala de artigo científico? Olha como a nomenclatura muda. É desenvolvimento. Olha só, desenvolvimento. Então, pensa lá, se a tua entrega é um artigo e você está se baseando num TCC que você achou que tem um tema parecido, você está se baseando nele, mas é uma monografia, esse TCC. E aí, quando você vai lá pegar o documento da tua instituição, você não acha ao longo do artigo o título lá, referencial teórico ou fundamentação teórica. Daí você fala, tá, onde é que eu vou enfiar isso aqui? Onde que é? Como que eu vou me basear? E, na verdade, no teu vai estar nomeado geralmente como desenvolvimento. Quais são essas etapas do artigo científico? Então, lá a gente tem uma introdução. Nessa introdução, a gente vai ter uma pergunta de pesquisa, uma problemática, uma justificativa e objetivos de uma forma muito mais sucinta do que na monografia. Quando a gente fala de artigo, a gente tem toda a introdução, tudo isso em uma página mais ou menos, no máximo uma página e meia, mas eu costumo sempre pedir para os meus alunos que escrevam em uma página. Quando a gente tem isso na monografia, a gente pode ter de 3, 4 a 5 páginas escritas para introdução, porque a gente tem pelo menos uma página, né? Mas geralmente é de 2 a 3 ali para problemática, de 2 a 3 para justificativa e meia página para objetivos, que é o que mais se assemelha de um para o outro. Então, veja, olha a extensão como já diferencia aí. E aí, quando a gente tem o artigo, a gente sai da introdução e vai para o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, a gente tem metodologia, discussão e resultados. Metodologia, a gente vai ter também lá na parte da monografia, mas é de uma forma bem mais extensa. Quando a gente fala de metodologia no artigo, é um parágrafo bem pequenininho para escrever a metodologia. Quando a gente fala de discussão no artigo, é essa fundamentação teórica, esse referencial teórico. E aí a gente fala da maior parte da escrita. Maior parte do artigo vai ser a discussão. Tá? Então, em torno aí de, se você fizer um artigo total com 15 páginas, você vai provavelmente ter ali umas 8, 9 páginas escritas só na discussão. Olha só o tamanho. Enquanto lá na monografia, a gente pode ter de 20 a 30 páginas escritas para o referencial teórico ou discussão. Olhem só, é muita diferença, né? É uma coisa bem diferente uma da outra. Então, vejam só, cuidem quando vocês forem pegar um TCC de outra pessoa para se basear para fazer o de vocês. Porque pode dar muito certo e pode dar muito errado, tá? Então, vamos ter essa consciência do que é cada coisa. Agora, quando a gente fala de entrega em pranchas, lembra que eu falei para vocês que a gente pode ter uma combinação? Então, essa entrega em pranchas pode ser como? Pode ser só pranchas, ou pode ser essa combinação de entreguei um artigo e agora outras partes eu tenho que entregar em prancha. Vamos partir do princípio dessa combinação, porque como a gente estava falando de artigo, a gente já consegue fazer esse link. Então, eu entreguei o artigo, né? Eu fiz todas as etapas do artigo, mas o que faltou? Faltou a parte prática do TCC Pesquisa. TCC Pesquisa, Débora, tem parte prática? Tem. Tem parte prática, gente. E o que entra nessa parte prática? Estudo de caso, interpretação da realidade, programa de necessidades, quadro de áreas, setorização, fluxos, conceito, volumetria prévia. Tem que entregar tudo isso ainda no semestre de TCC Pesquisa? Tem que entregar. Por isso que eu falo que tem muito aluno que não consegue ir muito a fundo nessa etapa. E aí faz o quê? Meio matado, porque não tem tempo. Ó, vai lá, meio matado. Faz rapidão, porque não deu tempo. E aí, quando chega no TCC projeto, tem que refazer essa etapa. Porque essa etapa que você vai apresentar lá na banca final também
essa parte prática do TCC pesquisa. Ela vai entrar como início do TCC projeto. Então, se você não fizer agora, você vai ter que fazer depois. Só que vejam, se um semestre já é curto, e se eu acumular coisa do semestre anterior para apresentar depois? Vai dar boa ou não? Pois é. Eu geralmente vejo muitos casos daí de desespero e surtos realmente porque deixou acumular. Então, o legal é você o quê? Chegar nessa parte final do TCC pesquisa com até volumetria prévia pronta, bem certinho. E aí a minha metodologia de ensino, ela abrange tudo isso para que você não tenha retrabalho. Por isso que vocês ouvem aí nos vídeos que eu posto, nos stories, quando eu falo, que quando vocês contratam algum tipo de serviço meu, seja curso, mentoria, consultoria, vocês aprendem a fazer no TCC pesquisa tudo certinho para adiantar até 1/3 do TCC projeto. E não é mentira, porque as minhas alunas, geralmente de TCC projeto lá, de mentoria de TCC projeto, mas que já vieram da mentoria da pesquisa, quando elas chegam na banca de qualificação, que é aquela banca antes da banca final, né? Para a banca ver se você vai para a banca final, se você tem condições e tal. As minhas alunas geralmente chegam na banca de qualificação e a banca fala assim: você já está aprovado no TCC, não precisa fazer mudança nenhuma, não precisa avançar mais em coisa nenhuma. Talvez uma alteraçãozinha, uma outra alteraçãozinha, por quê? Porque a gente trabalha, ó, para adiantar tudo, para não ter retrabalho, para otimizar o tempo. Por isso que eu estou contando para vocês aqui coisas que ninguém vai contar para vocês, nem na faculdade, infelizmente. Muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes até por falta das pessoas conseguirem realmente concatenar o projeto com a pesquisa com o projeto. Então, quando eu entrego lá um artigo, vejam só, entreguei um artigo, faltou essa parte prática. Então, eu vou entregar a parte prática em pranchas, tá? Essas pranchas, vejam que eu falei lá no começo da nossa aula, elas podem ser pranchas em formato slide, então vão ser muitas outras pranchas, ou elas podem ser em A1, então aí geralmente a gente tem no máximo 3 pranchas. E aí a gente vai mostrar estudos de caso primeiro, então assim, são aqueles projetos nos quais a gente vai se basear para gerar muita coisa para a nossa parte final, né, para o nosso projeto lá, que vai gerar, inclusive, programa de necessidades, quadro de área, setorização, fluxograma, tudo isso vem dos estudos de caso. Olha o spoiler lá que eu tô dando para vocês. Tudo isso vem dos estudos de caso, tá? Fluxos, conceito, muitas vezes a gente já consegue extrair dos estudos de caso, conceito que você já consegue pensar, já consegue raciocinar, volumetria prévia, tudo isso vem de lá. Isso a gente vai mostrar em figuras, em análises, em esquemas, em gráficos, em bastante coisa a gente vai mostrar essa parte dos estudos de caso. E depois a gente vai para a interpretação da realidade. O que é essa interpretação da realidade? Essa interpretação é a forma como a gente vai analisar o local de implementação desse projeto, seja urbano ou seja arquitetônico, tá? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai produzir mapas, a gente vai produzir diagramas, a gente vai produzir mapas em várias escalas diferentes. E aí, tem muita gente que chega nessa etapa e me procura para consultoria e fala: Débora, como que eu faço esses mapas? Eu nunca tive que fazer mapa assim ao longo da faculdade. Ou, era minha dupla que fazia parte de mapa, não sei fazer. E aí, como é que eu faço? Então, já vai outro spoiler aqui para vocês que gostam de spoiler. Photoshop salva vidas. E sim, todo mundo que é meu aluno recebe lá o tutorial, desde o Photoshop recursos básicos até a produção de mapas, que eu ensino a fazer mapinha por mapinha, e também diagramação de pranchas do Photoshop. Por quê? Porque eu não aprendi Photoshop. Ninguém me falou durante a faculdade que era importante. Eu sabia o básico do Photoshop. Foi aprender quando? No TCC. Quando o calo no meu sapato apertou. Infelizmente. E é assim que funciona mesmo, gente. Todo mundo aqui que tá na reunião sabe mexer no Photoshop ou não? Ou sabem bem, ou sabem médio, ou não sabem? Como é que vocês estão aí de Photoshop? Vocês sabiam que o Photoshop ele é muito necessário aí para o TCC ou não? Ai, gente, me falem comigo, por favor, por gentileza. Olha lá, é do básico. Pois é.
Olá. Ai, gente, perdi um monte de coisa aqui no chat. Olá. Se eu tenho imagens da minha mentoria. Tem sim, tem bastante coisa, tem bastante material. Inclusive, agora eu comecei a postar bastante material também pelo Insta para vocês conseguirem ver essas diferenças. Mas aí, assim, conteúdo de mentoria é muito específico, gente. Conteúdo de mentoria é diferente porque eu vou lá e eu estudo o projeto daquele aluno, eu estudo o tema daquele aluno, eu estudo o padrão mental daquele aluno para poder ensinar aquele aluno. Então, vai diferenciar um pouco as aulas também dentro das mentorias, tá? Ele acaba sendo um pouco diferente. O Photoshop, ele realmente salva vidas, tá? Se a linha não sabe mexer, o ArchiCAD também, ele tem ajudado muito. Tenho vários alunos que têm produzido mapas, inclusive no ArchiCAD, tem ajudado muito também. Agora, o Photoshop é o pulo do gato. Por quê? Porque o Photoshop, ele vai ser bom agora para pesquisa, mas ele vai ser muito bom para projeto também. Tem muita coisa que a gente faz que, tipo, a gente acha que imagem, por exemplo, a gente fala, nossa, eu faço render realista. Eu fazia render realista na época que eu fazia faculdade. Quando eu cheguei no final do meu TCC 2, o meu computador não deu conta, ele pifou, porque era tudo muito pesado. Meu TCC era urbano ainda, então eu não conseguia fazer imagem realista, não conseguia renderizar mais. E aí o que me salvou foi realmente eu ter aprendido nesse processo o Photoshop. Por quê? Porque eu fiz colagens realistas com a modelagem que eu tinha lá do Sketch, e aí eu joguei para o Photoshop, eu fui fazendo tudo isso, ficaram imagens sensacionais depois. Isso daí também ensino nos meus atendimentos aí, porque é muito importante, tá? Então, assim, vamos entender que o Photoshop, ele vai salvar vidas, tá? Mas muito do que vocês vão ver de diferença nesses formatos de entrega em pranchas vai dizer também se vocês vão entregar em A1 ou em slides, então tenham isso sempre anotado, que é uma diferença bem grande que existe aí dentro. Agora, quando eu tenho esse conteúdo em pranchas, vou mostrar para vocês, sim, daqui a pouco aqui, para o pessoal que está no Meet, eu vou mostrar uma diferença vou compartilhar a tela e vou mostrar de exemplo de TCC aí, pesquisa para uma entrega em pranchas, monografia e, deixa eu ver, artigo, não me lembro agora de qual que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar pelo menos 2 formatos aqui para vocês entenderem essa diferença, que é muito legal. Só que quando a gente tem um conteúdo só em pranchas, vocês vão ver no exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma outra diferença ainda. A gente tem que apresentar a parte teórica em prancha, a gente tem que ter a parte escrita, então vai ter o tema, vai ter a nossa introdução com problemática, justificativa e objetivos, desenvolvimento com a parte da metodologia, discussão, resultados e conclusão também vai ter, só que vai ter toda aquela outra parte. Porém, o que vai acontecer nessa entrega inteira em pranchas? A gente não vai poder entregar pranchas totalmente escritas. Por quê? Porque entrega já é em pranchas para otimizar, para ser diferente, para puxar, aproximar a experiência que esses alunos têm com a experiência da faculdade de arquitetura, né? E se vocês... Olha lá, minha gatinha aqui não tá aparecendo, mas o pessoal do Insta tá aparecendo aqui, a Margot. Agora sim, gente, quando a gente tem essa entrega em pranchas, ó, deixa eu ver, que vem de template. Sabe o que é legal, Célia? É você aprender a diagramar. Isso eu também ensino, eu também tenho desde tutorial para a galera de mentoria, para a galera do curso, tem o tutorial certinho de como diagramar pranchas, de como você fazer para otimizar essa diagramação. Mas o porquê? Porque o template, tá? Ele pode auxiliar. Quando? Quando você sabe o que você tem que colocar nessas pranchas. Mas a minha experiência com os alunos, e aí, ó, mais de 200 reuniões ao longo de anos de experiência com TCC, eu falo para vocês que a maioria das pessoas não peca porque não sabe diagramar a prancha, ou porque precisaria de um template, mas peca porque ela não sabe a linha de raciocínio que ela tem que seguir no TCC. Então, vai aqui mais um spoiler para vocês, e isso, anotem, deixem assim, bem grifado ali, pega o marca-texto lá e grifa isso que eu vou falar para vocês.
que a mesma ordem de apresentação da banca de vocês é a ordem que eu falei aqui, de cada formato de entrega. Então, vocês que estão aqui no Meet, vocês vão receber essa gravação depois, confiram de volta isso que eu falei. Então, qual é a ordem que a gente segue para TCC, pesquisa? Para entrega em pranchas, entrega em artigo, entrega em monografia. E aí, sigam essa linha de raciocínio para montar a apresentação de vocês, tá? Porque é isso que vai determinar o sucesso na apresentação de vocês ou não. Só que aí que tá, é o que eu disse para vocês. Legal, entendi. Eu vou começar pelo tema, depois eu vou fazer a introdução, depois eu vou fazer a fundamentação teórica, também chamada de discussão, depois eu vou apresentar estudo de caso, depois eu vou mostrar a interpretação da realidade, depois eu vou entrar com a parte mais prática ainda, programa de necessidades, quadro de áreas, fluxos, né, setores, conceito, volumetria prévia. Mas será que a gente sabe fazer cada etapa dessa? É aqui que fica uma questão muito importante. É muito profundo o TCC. Mas isso aqui é a mesma forma, a mesma lógica para montar um programa de necessidades no TCC e para montar um programa de necessidades no mercado de trabalho. Por quê? No TCC a gente escolheu, sei lá, uma escola. Ah, eu decidi fazer uma escola, legal. Nunca tinha feito uma escola antes, beleza? E no mercado de trabalho? E se você for contratado para fazer um projeto de mercado? Você sabe fazer o projeto de mercado ou não? Ou você vai ficar em dúvida? Mesmo que você já tenha feito ao longo da faculdade, você vai ter que fazer o quê? Estudar sobre aquele projeto, sobre aquele tema, sobre aquele local, para ver desde o fluxo, de entender por onde as pessoas vão entrar, onde que vai estar a porta de entrada, onde é que vai estar o acesso principal, né? Qual é o posicionamento dos caixas? Onde que vai estar o açougue? Onde que vai estar a padaria? Com que lógica que você vai usar tudo isso? Tem vizinho? Não tem? Ah, então talvez o acesso para transporte de cargas lá seja diferente. Tudo isso vai ser diferente. Então, o legal do TCC é você aprender a fazer aqui, porque isso vai servir para você saber fazer qualquer tipo de projeto depois. Porque o importante é você entender qual é a linha de raciocínio para seguir, como se monta um programa de necessidades. Se eu falei para vocês que vem lá dos estudos de caso, certo? Eu vou mostrar para a galera aqui do Meet como que vocês vão achar isso a partir dos estudos de caso. Vocês têm dúvidas ainda? Podem me mandando aqui que eu vou pegar aqui o arquivo para compartilhar com vocês. Olha lá, gente, quem está aqui no Insta, vai lá, ainda dá tempo. Entrem lá no link da bio. Esse link vai redirecionar vocês para o WhatsApp e vocês vão pegar aqui. Ai, meu Deus do céu, esse acesso para o portal aqui no Google Meet, vão conseguir ver, gente, porque aqui no Insta eu não consigo compartilhar a tela, só para quem está no Meet, tá? Então eu vou achar aqui para vocês. Ciclovia. Que mais, Célia? Por que apenas uma ciclovia vai fazer a diferença? Amanhã a gente vai falar bem sobre isso, sobre a escolha desse tema, mas vou começar a colocar umas dúvidas aqui para você. Por que apenas uma ciclovia você acha que vai fazer a diferença na vida desses habitantes dessa cidade em questão? Qual é a motivação para você escolher fazer uma ciclovia e não uma ciclovia com pontos de intervenção e não uma ciclovia dentro de um parque linear? Por quê? Aí tá a pulguinha atrás da orelha, que é realmente para plantar essa pulguinha atrás da orelha para a gente conversar sobre isso bem amanhã, porque amanhã no evento, na continuação do evento, a gente vai aprender, gente, aprender real a propor um tema com coerência, a saber justificar esse tema. Então, assim, é uma necessidade grande da população da minha cidade. Ótimo, então já tem aí uma forma que é o que eu vou falar, é uma das formas de escolher esse tema, é justamente essa, quando você vivencia esse problema, né? Quando você vivencia, quando você olha de perto isso. Aí, assim, vou te falar uma coisa, que o meu TCC, eu também fiz baseado nisso e também era bem parecido, só que envolvia
uma ciclovia, a proposta de um VLT, um veículo leve sobre trilhos, na minha cidade, e também acabou virando depois a requalificação da estação ferroviária que eu utilizei da minha cidade aí para abrigar esse terminal de transportes. Então, bem legal, mas vamos falar bem sobre isso amanhã. Eu vou mostrar para vocês agora pedidos que eu não ia mostrar, então, né? Eu vou mostrar para vocês aqui esse exemplo, tá? Vamos começar, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar uma. Consigo. Aí me falem se vocês estão enxergando. Aqui está carregando. Estão enxergando? Ó, a Laila tá entrando, vamos esperar, que a galera que estava no Instagram está entrando aqui. Bem-vinda, Laila! Vamos começar a mostrar esse exemplo aqui do TCC Pesquisa, então vamos entender. O TCC Pesquisa que eu vou mostrar para vocês foi de uma alunita super especial minha, de mentoria também, da Renata, tá? Então, assim, a Renata fez mentoria de TCC Pesquisa, de TCC Projeto. Amanhã eu vou mostrar para vocês o projeto dela, só para vocês entenderem, porque amanhã a gente vai falar muito sobre tema também. O tema dela é diferente, é uma Club Kitchen. Muita gente nunca ouviu falar numa Club Kitchen, é como se fosse um coworking de cozinhas, bem resumidamente, tá? Coworking de cozinhas, é um ambiente que veio, né, com essa ideia da pandemia, que justamente teve um fechamento muito grande dos restaurantes em Curitiba, porque esse projeto era em Curitiba, ela era da PUC do Paraná, hoje já está formada, super bem formada aí, mas era assim, ó, mais ou menos assim que funcionava. Então, coworking de cozinhas, por quê? Porque esses restaurantes que não podiam receber gente no local, ou que depois viraram só restaurante de atender delivery, eles precisavam de uma cozinha industrial, mas não necessariamente pagar um aluguel de uma cozinha com um lugar para receber público, se essa não fosse a intenção, tá? Então, essa era a proposta da Renata, de concentrar um lugar onde esses restaurantes, esses donos de restaurante pudessem ir ali e falar, ó, a minha demanda é tal, eu quero uma cozinha de tal tamanho para alugar durante tanto tempo. Inclusive, ela colocou até, depois, amanhã vocês vão ver no projeto dela, ela colocou também a proposta de cozinhas para gravação, então, para quem precisava só gravar para o YouTube, por exemplo, né, numa cozinha industrial e tal, tinha essa proposta também. Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha lá o que eu estou falando, introdução. Então, a parte de introdução da Renata é essa aqui, é uma entrega em pranchas em formato slide. Então, eu tenho tema, que sempre vai aparecer, o que é esse tema, porque ele era um tema muito novo, né? E um esquema. Lembra que eu falei para vocês que sempre vai dar origem no esquema? Olha lá a problemática. Aqui dentro da monografia eu tenho até 3 páginas escritas. E aqui, olha o tamanho dessa escrita dentro da entrega em pranchas. Olha a justificativa, que termina aqui e termina com gráfico. Por quê? Porque quando eu falo em gráfico, eu falo em representação visual. Então, isso tudo é muito importante de eu entender. Olha lá, aqui ela elencando para justificar mais uma vez que existia um problema muito grande envolvendo a problemática dela, envolvendo a temática dela. E aqui o objetivo da pesquisa da Renata, tá? Referencial teórico. Olha lá, tem escrita, mas tem imagem? A imagem não vai estar presente no referencial teórico de uma monografia, por exemplo, e nem de um artigo. Mas o referencial teórico da entrega em pranchas vai. Porém, é muito mais resumido, ó. E quando eu termino uma parte do referencial, eu apresento um diagrama, um esquema, para o quê? Sintetizar todas essas informações que eu trouxe ali por escrito, tá? Então, tem muito isso. Ó, aqui, finalzinho do referencial teórico, e ela termina com esse mood board, então eu já tenho um spoiler de projeto. Vocês veem o que eu estou falando desde o início dessa aula, de que tudo que eu vou propor no TCC projeto vai sair da pesquisa científica? É isso aí. É assim que funciona. Então, aqui eu já tenho os elementos da neuroarquitetura que ela gostaria de utilizar dentro do projeto dela. Amanhã vocês vão ver como isso foi realmente aplicado. E aqui no referencial teórico,
Para entrega em pranchas, ela ainda conseguiu colocar as leis e as normas que abrangiam, né, além das informações técnicas, toda essa temática. Isso aqui não vai entrar na monografia e nem no artigo, tá? Que finalzinho, referencial teórico. Agora a gente vai para estudos de caso. Manja lá, esses estudos de caso são feitos seguindo a minha metodologia de ensino, tá, gente? Então tem muita inovação aqui. Isso aqui era uma planta comum, isso aqui não existia, a Renata fez tudo isso a partir da percepção dela. Então, eu faço os meus alunitos aí, eles têm um trabalho maior, eles demarcam a planta, eles calculam a área, eles mostram o fluxograma, porque é uma forma de você assimilar o que você entendeu daquele projeto, de você retirar para exemplo do teu, somente aquilo que faz sentido. E para você entender o que desse estudo de caso que você vai utilizar. Então, aqui, ó, ela já começa falando, estudo de caso utilizado como alternativas de setorização, programa de necessidades e exemplo da temática. Ela apresenta aqui o tema e traz tudo isso esmiuçado. Mais uma, ó, estudo de caso, um outro que ela utilizou para técnicas construtivas. Então, ela chega, no final das contas, no moodboard com técnicas construtivas. Quem está aqui no Insta e quiser acompanhar o TCC, o link está na bio, tá? Então, vem aqui para o Meet que vocês conseguem ver o exemplo que eu estou mostrando para o pessoal. Terceiro estudo de caso, como alternativa para programa de necessidades e sistemas construtivos. De volta, ela vai esmiuçar a planta, ela mostrou aqui tudo isso, como é que funcionava, e ainda os sistemas construtivos. Então, ó, eu já consigo entender como ela queria fazer as cozinhas dela, né, os sistemas de cozinha. Aqui ela traz como aplicação de neuroarquitetura, então, por mais que ela falasse de coworking de cozinhas, aqui ela trouxe um coworking normal, como a gente conhece, como estudos de caso. Então, isso significa que os estudos de caso não precisam ser exatamente do mesmo tema que o teu tema, tá? Eles podem ser temas correlatos. E aqui, isso aqui é uma criação da minha metodologia mesmo, um quadro síntese desses estudos de caso, onde ela mostra de cada estudo o que ela vai utilizar para o projeto dela, e aí ela termina sintetizando tudo isso. Quando ela sintetiza tudo isso, ela já dá origem ao programa de necessidades dela. Então, veja, ela mostra as áreas, ela mostra cada setor diferente, cada setor que vai ter nesse projeto, nesse futuro projeto, qual é a metragem quadrada e qual é o percentual de cada setor nesse parâmetro da área total aí do projeto dela. Então, vejam a importância disso. É algo super importante mesmo. Isso aqui também, dela estudar aqueles casos, aqueles projetos já existentes, ela conseguiu formular o melhor fluxograma para o caso dela mesma. Então, ela já tinha entendido que ela tinha uma rua, ela tinha 4 acessos diferentes, existiam coisas que se encontravam dentro do projeto, acessos que não podiam se encontrar, muito porque ela tratava de comida, né? Então, isso fazia muito sentido. O pessoal que está chegando aqui no Insta, se quiser passar aqui para o Google Meet para ver os exemplos que eu estou mostrando, o link está na bio. Então, vejam, depois ela vai passar para o quê? Para a interpretação da realidade, que eu falei para vocês, ela começa do macro e vai para o micro, então ela analisa Curitiba, ela vai para os bairros possíveis de implementar lá em Curitiba a temática dela, ela chega num quadro síntese com opções de terreno para ela mostrar, né, para a banca. Então, vejam a construção disso aqui, para ela mostrar para a banca que ela não escolheu um terreno aleatório, ela ficou em dúvida. E quando você mostra que você ficou em dúvida e o porquê você escolheu um terreno, é aí sim que você tem sucesso no TCC pesquisa, tá? E aí, quando ela chega na inserção urbana, ela vai mostrar todas as características do terreno que ela escolheu. E aqui, ela vai começar a mostrar. Aqui ela vai começar a mostrar, cadê? Perdi minha janela. Ela vai começar a mostrar os mapas, então mapa de zoneamento, hierarquia viária, tudo certinho, todos os mapinhas que ela produziu para mostrar que aquele ali era o terreno ideal para ela, que ela tinha que trazer esse terreno para implementar essa Clear Kitchen até ela terminar nesse nível de análise de terreno realmente, né, com zoom bem puxado, topografia, depois ela utilizou, amanhã vocês vão ver o exemplo do TCC projeto dela, que está sensacional, ela utilizou a topografia a favor dela, não mexeu totalmente nas curvas de nível, utilizou para fazer o estacionamento no subsolo, então assim, tá sensacional realmente, gente. E aí amanhã eu vou mostrar para vocês todas essas questões. E ó, quando a gente fala que a gente chega até a parte de diretriz projetual
com volumetria final, é porque essa era a volumetria final do projeto dela, e amanhã vocês vão ter essa noção de como consegue fazer esse link e como o projeto dela não mudou totalmente dessa volumetria inicial do TCC pesquisa. Então, de um semestre para o outro, ela conseguiu linkar muito bem, e ela terminou, inclusive, aqui, mostrando o conceito, mostrando tudo certinho, ó, a proporção aqui dos setores, já nessa volumetria. Então, assim, tá muito show. Por quê? Porque é justamente assim que funciona, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente mostra essa linha de raciocínio, é assim que a gente mostra a construção de todo esse raciocínio do TCC, tá? Então, assim, hoje, gente, por hoje, a gente vai acabar aqui, né, com essa pulguinha atrás da orelha, né, de saber, principalmente, esse TCC da Renata, os finalmente aí, como que a gente conseguiu finalizar isso e linkar isso com o projeto. Amanhã eu vou mostrar tudo isso muito mais para vocês. Amanhã eu também vou mostrar mais um exemplo de TCC pesquisa em monografia, tá? Ou vou mostrar agora? Votem aqui, vocês querem amanhã ou querem agora? Vamos ver. Quem tá aqui no Insta e quer pegar ainda os exemplos, vem pro Meet, tá? O link tá na bio, gente. Querem agora ou querem amanhã? O exemplo em monografia para vocês verem. Vamos dar uma passadona daí bem rápida na monografia, amanhã a gente aprofunda. Agora, Laila, que agora. Vai lá, Eduardo. Vocês estão aí, já a pulga atrás da orelha já está aí, né? Então vamos ver. Bora agora, então vamos. Deixa eu abrir aqui para vocês, gente, só um pouquinho. Então, deixa eu achar que tem uma monografia muito boa aqui, só um pouco. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Ih. Ih, gente, vai ter que ficar para amanhã. Deu um erro aqui. Não, pera, deixa eu tentar. Ixi, deu um erro mesmo. Que estranho. Deu um erro, gente. Não é para eu abrir hoje essa monografia. Olha lá. Eu vou deixar anotado para eu mostrar para vocês amanhã esse exemplo de monografia, porque deu um erro aqui que eu não. Eu desconheço, gente. Olha lá, agora. Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos ver se eu consigo abrir pelo meu e-mail, só um pouco. Pera, gente. A gente é brasileira, né? Não desiste nunca. Vamos ver se eu consigo abrir pelo e-mail, só um pouquinho. Calma, 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 calma. Ficar assim, Laila, você tá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar lá as gravações daí para vocês, tá? Vocês que estão aqui vão poder ver as gravações certinho aí. Eu vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar para vocês esse exemplo ainda hoje. Peraí, deixa eu abrir aqui meu e-mail. Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito grande quando eu tô fazendo coisas que eu preciso pensar e falar ao mesmo tempo, ou digitar. Às vezes eu vou e digito o que eu tô falando, eu não consigo, não tenho muito essa desenvoltura, não, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo meu e-mail a monografia da Araceli, só um pouco. Vamos ver aqui. Mas podem ficar tranquilos que quem tá aqui tá lá no grupo do WhatsApp vai receber. Você também é assim? Peraí. Ih, olha aqui, minha gata já tá de cara, gente. Deixa eu ver. Então, eu não vou disponibilizar TCC mostrado, vocês vão poder rever a gravação, que eu, por exemplo, mostrei esse TCC da Renata, vou mostrar o da Araceli, então vai aparecer lá. Mas aí, realmente, os TCCs eu só disponibilizo quando são meus alunos de mentoria, tá, gente? Então, eu não costumo mandar, porque não adianta eu mostrar o exemplo, é isso que eu falei para vocês hoje, e vocês não terem essa linha de raciocínio, vocês não entenderem, sabe? É essa coisa que eu falei desde o início, que a Laila, que você chegou um pouquinho depois, mas depois você vai entender o porquê quando você vê a gravação, que eu estava explicando ao longo de toda a reunião, que o que acontece? Às vezes a gente pega TCC de exemplo, e o que acontece é que a gente acaba fazendo só caca, no fim das contas, porque a gente não sabe se aquele exemplo é o ideal para a gente ou não. Principalmente, veja bem a parte que eu
falei ao longo da aula de hoje sobre os formatos de entrega, que são bem diferentes de um para o outro, tá? Então, assim, isso vai diferenciar muito, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos, tá? Mas aí amanhã eu vou mostrar melhor até para vocês e tudo, vou mostrar certinho. Deixa eu ver que eu achei aqui o TCC da Ara. Vamos ver, ó, aqui, ó, era uma monografia, 103 páginas, gente. Então, vocês já conseguem ver que é bem maior, né? É um, inclusive, que eu coloquei lá no Insta, teve o antes e depois, essa semana que eu mostrei, antes da mentoria, como é que era o título dela, e depois da mentoria, como é que ficou. Mas vamos passar lá rapidinho aqui para vocês verem. Amanhã eu mostro mais a fundo para vocês também, tá? Mas aqui, ó, agradecimentos, isso aqui tudo pré-textuais, lembram? Ah, aqui ainda faltava a parte final. Vou pedir para ela me mandar já o documento final, que eu não estou com ele aqui, e daí eu mostro para vocês. Mas, ó, a introdução, ó lá o tamanho da introdução. Isso aqui ainda está na introdução, está na introdução, está na introdução. Isso aqui também está na introdução, ó lá. Lá, amanhã eu vou esmiuçar melhor, mas eu quero chegar lá na parte final para vocês verem. Ó lá, metodologia, acabou a introdução, a fundamentação teórica vai começar. Fundamentação teórica tem muitas páginas aqui da Araceli. Vamos lá, vou passar bem rápido, amanhã eu vou mostrar para vocês direitinho. Olha lá. Quanta escrita, quanta escrita, quanta escrita. É muita coisa, gente. Estão vendo que na monografia não tem diagramas, na monografia não tem esquemas, na monografia é escrita mesmo. A única parte que a gente chega já em outras coisas aí de diagramas e de esquemas já é mais para frente, tá? Olha lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui entrou em estudos de caso. Estudos de caso começa a aparecer o quê? Foto de projeto, tá? Olha lá, inserção, lugar. Mas o tipo de análise é exatamente igual em todos os formatos de entrega. Olha lá, aqui, igual a Renata entregou também, que eu mostrei para vocês. Então, tudo isso vai acontecer no estudo de caso também da monografia, tá? Então tá tudo certinho. Olha lá o fluxograma que ela fez diferente, mas tem a mesma lógica, né? Ela já implementou para o tema dela, assim, colocou mais a carinha do tema dela. Ó, aqui também, setorização. Também tudo esmiuçadinho. Programa de necessidades, tudo certinho. Isso de um estudo de caso, gente, né? Ó, a síntese também aparece aqui. Paisagismo, que ela utilizou outro estudo de caso para analisar paisagismo. Olha lá, acessos e circulações. Olha lá como tudo isso foi analisado. E aqui aparece bastante imagem e tal, mas todo o texto tem relação com essas imagens, tá? Então, assim, e aqui ela chega também no mood board do que ela queria utilizar ali a partir desse projeto. Quadro síntese aqui também, tudo certinho, ó. Setorização, síntese de volta. Então, tem vários estudos de caso, ó, aqui um estudo de caso de uma casa, que é um outro, né, um outro tema, não tem nada a ver com o tema dela, mas para quê? Que ela utilizou justamente para conseguir mostrar esses materiais construtivos, as técnicas construtivas também, ó. E aí ela chegou numa síntese do que ela ia utilizar para o futuro projeto dela. Esse também ficou bem legal o projeto, ficou muito bom todas as informações que ela usou do TCC pesquisa, ela utilizou realmente para o projeto. Agora, ó, programa de necessidades, daí do dela, como é que ficou, qual o tipo de atendimento, horário de funcionamento, isso tudo aqui, gente, no TCC pesquisa. Ó lá, programa de necessidades, a distribuição das áreas, ó lá. Tudo certinho. Fluxograma, amanhã eu vou mostrar para vocês direito. Análise do local, aqui a gente já entra em diagnóstico, ó lá. Aí mapas, vamos começar com os mapas, ó. Também entra mapas para inserção urbana, tudo certo. Vai lá. E diretrizes de projeto. Olha como é que ela começa com os esqueminhas das diretrizes de projeto. E olha como ela vai, estudo da forma. Olha como ela termina, setorização. Conceito junto com a setorização. E aqui já tem um belo início de projeto. Um belo início de projeto, gente. Então, assim, ó, diretrizes gerais de projeto.
é realmente como iniciou o projeto dela real, e vocês vão ver amanhã como ficou o projeto no fim das contas, que ficou bem assim. E aqui referências, ó, e depois elementos pós-textuais, que eu acho que a Ara não colocou elementos pós-textuais, mas olha lá as referências, todas seguindo as normas da BNT. Tudo certinho, tá? Ah, o glossário que ela ia utilizar, e apêndice e anexo ela também ia utilizar. Então, é isso, gente. Vejam que esse aí foi um belo exemplo de uma monografia. Tem muita diferença de um formato de entrega para o outro, e é por isso só que eu falei para vocês, né? Tem que cuidar bem com a forma, né? Como vocês vão se basear no outro TCC para pegar de exemplo. Tomar bastante cuidado, mas amanhã especificamente vai clarear bastante, porque a gente vai começar a falar muito sobre o tema de vocês. Então, venham com as dúvidas, por favor. Venham com bastante dúvida amanhã, porque venham com essa ideia de tema, o que a Célia começou a falar hoje, vou fazer ciclovia, não vou fazer ciclovia, vamos começar amanhã para a gente ir bem a fundo nessa parte inicial aí do TCC Pesquisa. A gente vai para tema, a gente vai definir tema, a gente vai mostrar para vocês o caminho, o melhor caminho para fazer tudo isso, e vai ser muito legal. Agradeço muito a presença de vocês hoje. Foi muito bom, né, pessoal? A gente começou numa turminha pequena, galera do Insta, muito obrigada pela companhia também. Já vou desligar aqui, amanhã estaremos por aqui também, mas de preferência se inscrevam lá no link da bio que vocês vão ver todos os exemplos amanhã também, tá bom? Beijo para vocês. Tchau! E aí, gente, aqui. Ai, que bom que vocês gostaram, que bom, Natália, fico muito feliz. E amanhã é isso que eu falei. Hoje, né, pode parecer assim, ai, Débora, mas eu esperava mais de hoje. Ai, Débora, mas eu achei que a gente já ia mais a fundo, mas não adiantava sem eu mostrar para vocês essa introdução, sem eu mostrar para vocês como funciona esse TCC da arquitetura, que é tão diferente, né? Então, assim, ai, que bom, Estela, que você gostou também. Depois você vai ver o gravado, né? Tá gravando aqui. Amanhã, inclusive, gente, porque ó, hoje eu anotei gravar evento e deixei aqui na tela do meu computador, mas por favor, quem puder me lembrar, né, conferir, prof, tá gravando, porque aí eu mando para vocês as gravações certinho. Deus o livre não gravar isso aqui, né? Então, assim, com isso, com a aula de hoje, mais a aula de amanhã, vocês vão conseguir iniciar o semestre de TCC pesquisa de vocês de uma forma muito clara e consciente, tá bom? Então, eu que desejo para vocês uma ótima noite, que amanhã vocês tenham um dia maravilhoso, que a gente consiga se encontrar amanhã às 8 da noite aqui. Lembrando que eu vou enviar o link lá no grupo do Whats, bem certinho, então vocês já estão lá. Então, super certinhos, tá bom? Um beijo e até amanhã, que vamos jantar, né, gente? Porque tá todo mundo com fome aqui, garanto. Vamos interromper a gravação e até amanhã, tá bom? Beijo, boa noite.